documento para fins exemplificativos, ok? Porque ele é um documento médico com implicações jurídicas, tá? É um documento médico com implicações jurídicas. Eis, pessoal, o conceito, eis a compreensão de documento médico legal. É um documento médico com implicações jurídicas, ok? Eu falo que ele é um ótimo documento para fins de exemplo, tá? Mas não queiramos esse documento aqui perto nem próximo de nós, não é mesmo? Sai para lá. Olha só, aqui é o que nós já comentamos, ó. Lembrando que se após o enterro surgir dúvida quanto à causa da morte ou em relação à identificação do cadáver, poderá proceder-se à exumação, exame que nós já vimos na aulinha passada, que consiste no desenterramento do cadáver, que pode ser para fins administrativos, como apenas troca de urna, ou jurídicos. Quando for efeito jurídico, é para fins de quê? De esclarecimentos já apontados no atestado de óbito, como identificação do cadáver, ou esclarecimento da causa da morte. Então, imagine que paira dúvida sobre a causa da morte. Paira dúvida sobre a causa da morte. Então, vamos proceder à exumação e vamos sanar essa dúvida, ok? Então, eis a importância do cuidado que deve ter o profissional médico no momento de elaborar, no momento de confirmar as informações e datar e assinar o atestado de óbito. Ok? Então, atestados nós fechamos ali. Agora nós vamos para relatórios. Vamos trabalhar relatórios, ok? Os relatórios. O que é relatório, né? Relatório é onde nós relatamos, onde nós descrevemos de maneira minuciosa todo um ocorrido, todo um acontecimento, toda uma prática que nós tenhamos que realizar. Então, olha só, os relatórios, eles dão origem a auto de exame, auto de corpo de delito, quando o perito dita ao escrivão as suas observações e, via de regra, não responde a nenhum quesito. Então, olha só, o relatório, né? Fala-se relatório porque ele é um documento formal, estruturado em várias partes. Ele é estruturado em preâmbulo, histórico, quesitos, descrição, discussão, conclusão e resposta a quesitos. Esse relatório, né, ele se apresentará como um auto ou como um laudo. Quando o relatório vai se apresentar como um auto? Quando o perito dita para o escrivão este relatório, ok? Ele dita seu parecer para o escrivão. E, via de regra no auto, tá? No auto de corpo de delito, não há resposta a quesitos. Por quê? Porque via de regra é realizada em plantões, realizados em delegacias, em prontos socorros oficiais, ok? E o laudo, outra observação, no auto, o auto é feito logo depois, tá, do exame. E o laudo não. O relatório não é ditado ao escrivão, não é ditado a ninguém. No laudo, pessoal, o que acontece? É aquela figurinha que nós vimos na aula de perícia parte 2. No auto, o profissional, ele vai o quê? Ele vai preenchendo de próprio punho, tá? O relatório. Então, quando ele preenche de próprio punho o relatório, nós falamos que estamos diante de um laudo. E laudo sempre tem o quê? Quesitos. Laudo sempre apresenta quesitos. E nos laudos, o perito sempre, obrigatoriamente, responde os quesitos. Sempre, obrigatoriamente, responde os quesitos. Então, a diferença entre auto e laudo é o seguinte, que no auto,
de exame de corpo de delito, o auto de exame de corpo de delito, ele é feito logo após e é ditado, logo após o exame, e é ditado ao escrivão. E via de regra, não há quesitos a serem respondidos. Já o laudo, ele é preenchido de próprio punho pelo escrivão, ok? E há quesitos a serem respondidos. E há quesitos a obrigatoriamente serem respondidos pelo perito, ok? Então, olha só, os relatórios são denominados de auto de corpo de delito, quando o perito dita ao escrivão as suas observações e, via de regra, não responde nenhum quesito. Via de regra, ok? É laudo, quando o perito, após proceder ao exame, redige de próprio punho as suas conclusões e responde aos quesitos se houver, tá? Contudo, na prática, a diferença está desaparecendo. Fala-se auto e laudo de maneira indistinta, ok? Indistintamente, utiliza esses dois termos, tá? E laudo, via de regra, vai apresentar o quê? Quesitos a serem respondidos pelos peritos, perguntas a serem respondidas por eles, certo? Então, olha só, a definição, então, de relatório, como que fica? O relatório dará origem ao auto ou laudo. Compreende a descrição cuidadosa, a descrição minuciosa de um fato médico e de suas implicações, sempre que houver solicitação da autoridade competente. Ou seja, implica na narração detalhada, por escrito, da análise médica sobre a situação apresentada para perícia. Então, vale reforçar o quê? Que no foro criminal, as perícias devem ser realizadas por 2 peritos, ok, pessoal? No foro criminal, as perícias devem ser realizadas por no mínimo 2 peritos. A perícia que dá origem ao relatório é realizada pelo perito profissional médico, dos institutos médicos legais e sempre requisitadas pela autoridade policial ou judicial. Então, como o relatório é um documento médico legal cuidadoso, minucioso, detalhado, ele apresenta a seguinte estrutura, olha só, tá? Então, olha a estrutura do relatório. Então, ó, sendo o relatório um documento minucioso, deverá ser apresentado da seguinte maneira: o preâmbulo, os quesitos, o histórico, a descrição, a discussão, a conclusão e a resposta aos quesitos, ok? No preâmbulo, vai o quê? Vai qualificar a parte requisitante, vai qualificar o perito, não é mesmo? Vai colocar o dia, o horário, o local em que está sendo feito o exame, sobre o que está recaindo o exame, é sobre um objeto, é sobre o local de um crime, é sobre uma pessoa. Então, o preâmbulo é aquela parte informativa genérica do laudo, ok? O laudo foi... O exame pericial foi requisitado pela autoridade policial ou judicial ao perito competente tal, que no dia e hora compareceu no local tal, para periciar o objeto tal, para periciar o local tal, para periciar um corpo humano, ok? É essa parte introdutória. Também vai colocar bem no finalzinho o quê? A que se destina esse exame e por que este exame foi solicitado. Então, são informações genéricas, mas que dão uma noção já inicial do transcorrer o quê? Dos demais itens da perícia, ok? Depois do preâmbulo, logo estão apresentadas o quê? Os quesitos. Lembram? Nós vamos aprofundar mais. Os quesitos podem ser oficiais ou não oficiais. Os quesitos oficiais são aqueles quesitos
padrão, é o quesito padrão, é a pergunta padrão, tá? São as mesmas perguntas formuladas para determinados tipos penais. Em se tratando do crime de homicídio, formula-se esses quesitos aqui, quesito oficial. Em se tratando de lesão corporal, são esses os quesitos oficiais. Então, são quesitos padrão, tá ok? Que podem ser elaborados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado ou por uma lei estadual. Então, são as perguntas, ok? São as perguntas, são as questões, tá? E quesitos não oficiais são aquelas indagações, aquelas questões que são feitas o quê? Pelas próprias partes, pelo Ministério Público, pelo juiz, pela autoridade policial, tá? A fim de esclarecer o fato criminoso. O fato até então, né, tido como criminoso, ok? Depois vem o quê? Vem o histórico. O histórico vai falar o que aconteceu na cena do crime, antes, depois, como o objeto se encontra, ok? Aí vem aqui, galerinha, essas duas partes que são o quê? De extrema importância. Nós temos a descrição. Quando fala em descrição, fala em quê? Fala em detalhar, mas detalhar no sentido fundo da palavra. Detalhar o quê? O objeto, a pessoa periciada. Imagine que vai periciar uma pessoa com uma ferida. Vai ter que falar o diâmetro da ferida, a profundidade dessa ferida, as características dela, ok? Onde ela se encontra, tá? Se é uma agressão, por qual objeto essa agressão possivelmente foi realizada, qual é o estado da vítima, qual é a coloração dessa agressão, desse hematoma, ok? Essa descrição tem que ser estritamente minuciosa e detalhada. Aqui, ó, o perito deve se ater estritamente àquilo que ele está visualizando, aquilo que ele está examinando, sem se afastar nem um pouquinho, tá? Tem que ser fiel ao objeto ou bem periciado. Na discussão, o perito vai o quê? Vai antecipar as suas conclusões. Na discussão, o perito antecipa as suas conclusões. É isso mesmo. Na discussão, o perito vai o quê? Vai diante de tudo que já foi apresentado, diante da descrição, ele vai chegar ao seu parecer, ok? Ele vai falar, houve morte em razão disso, ele vai chegar ao seu parecer. Aqui na discussão, ele tem ampla liberdade de se manifestar conforme os fatos que ele colheu. Na discussão, ele tem ampla liberdade de se manifestar diante dos fatos que ele colheu, tá? Em seguida, a conclusão, que é o quê? Que é escrever de modo bem resumido o quê? O que foi apresentado na discussão. A conclusão é a suma da discussão, ok? Porque na discussão ele já tem o seu parecer, ele já tem o seu veredito. Depois da conclusão vem o quê? Resposta aos quesitos, tá? O perito, ele está obrigado, nós vimos na aula de legislação, o perito, ele está obrigado a responder os quesitos, obrigado a responder os quesitos. E nós vamos ver mais para frente quais são as maneiras de responder os quesitos, ok? Vamos lá então ao preâmbulo, que é a parte destinada a qualificar a autoridade requisitante, a qualificação dos peritos, a data, o local, onde a perícia é realizada, a sua finalidade e a que se destina. O quesito são as perguntas formuladas, né, pelas partes, pelo juiz, pelo MP, pela autoridade policial, ok? Que compõem os quesitos oficiais, quesitos padronizados, e os quesitos complementares ou suplementares, que são esses realizados por essas partes, certo?
Nós temos o histórico, como o próprio nome indica, é a narrativa do ocorrido, né? Vai narrar o ocorrido, com o registro dos fatos mais significativos que motivaram o exame pericial, bem como o registro de fatos que possam elucidar o quê? A resposta dos quesitos. Então, aqui no histórico, o perito vai fazer uma retrospectiva. O que será que levou à cena do crime, né? Pelo que ele está visualizando, o que levou à cena do crime? Olha, iniciou-se com uma briga, né? Iniciou-se com uma briga, há sinais de luta, e culminou na morte de uma das vítimas. Esse é o histórico, ok? Ele vai registrar os fatos mais significativos que motivaram, né, o crime, motivaram o exame pericial, bem como o registro que possam elucidar e auxiliar na resposta dos quesitos. Nós temos aqui a descrição, que conforme nós já falamos, implica na definição de como ou a pessoa periciada se encontra, da maneira mais detalhada possível. Em caso de lesão corporal, descrever minuciosamente a lesão, a região do corpo que se encontra, as suas dimensões, a sua coloração, se é superficial, se é profunda, e deverá ser cuidadoso e cauteloso, bem detalhista ao descrever o ferimento. Se for um cadáver, do mesmo modo, exige o mesmo cuidado e o mesmo detalhamento de como esse cadáver se encontra, né, no local do crime, de como o perito encontrou este cadáver quando chegou ao local do crime, tá? Na descrição, isso aqui nós já comentamos, mas é importante o registro, tá? Na descrição, o perito deve estar adstrito ao que lhe é apresentado. Deve descrever fielmente aquilo que está diante dele. Essa parte do relatório ela é de extrema importância, pois constitui parte essencial do relatório, pois revela o quê? A real situação da pessoa, revela a real situação da coisa, capaz de responder a indagações das partes e elucidar uma situação que apresenta o quê? Elucidar uma situação que se apresenta ainda em fase inquisitorial ou se apresenta já em fase judicial. A discussão, pessoal, é onde o perito tem o quê? Uma maior discricionariedade, né? Aqui o perito, ele vai o quê? Ele vai expressar a sua opinião profissional sobre o que foi constatado. Aqui ele vai expressar a sua opinião profissional sobre aquilo que ele constatou, sobre o exame realizado. Então, aqui é o momento do perito posicionar-se sobre a situação que lhe foi apresentada. É na discussão que ele vai posicionar-se diante da situação que lhe foi apresentada. E ele vai posicionar-se justificando o quê? Justificando no item anterior, na descrição. Então, a descrição é de extrema importância. Como nós já falamos, a conclusão é onde o perito concluirá o laudo apresentando as suas convicções sobre o caso. Apresentará de maneira sucinta o que já foi o quê? Debatido na parte da discussão, ou seja, apresentará a sua conclusão sobre os fatos, né? E na resposta aos quesitos, os quesitos são perguntas que devem ser respondidas pelo perito. As respostas, elas devem ser realizadas de maneira clara e objetiva. Sim, de maneira clara, sucinta e objetiva. Por quê? Porque quanto mais prolixo for o perito ao responder os quesitos, mais dúvidas o perito pode gerar. Ok? Então, o perito tem que ser direto e reto, pessoal. Direto e reto na resposta, ok? Tem que ter respostas claras e objetivas, tá? A fim de que facilite o entendimento e evite dúvidas em relação à resposta do quesito. As respostas dos quesitos devem estar em harmonia com a conclusão do perito, frente à situação examinada. Ou seja,
Eu não posso ter uma resposta a quesito que choque o quê? Vá contra o que está lá na discussão e na descrição. Não. Então, a resposta dos quesitos tem que ter plena harmonia com os tópicos anteriores. Plena harmonia com o quê? Com a descrição e com a discussão. Em especial o item discussão, porque é nesse item discussão que o perito, frente ao que já foi colhido, frente ao que já foi examinado, frente ao que já foi lhe apresentado, ele vai o quê? Apresentar o seu parecer, ele vai firmar a sua convicção, ele vai firmar o seu entendimento. Então, a resposta aos quesitos deve ter uma ligação lógica, deve ter um nexo causal com os itens anteriores, descrição e discussão, bem como a conclusão. Do contrário, nós teremos o quê? Teremos um laudo totalmente contraditório. Esse laudo contraditório não poderá ter valor probatório e, possivelmente, o juiz irá pedir o quê? Um laudo complementar. Irá pedir esclarecimentos ao perito, ok? Outro documento médico legal, pessoal, é o parecer médico legal, tá? Então, o que é parecer? Olha, tô com uma situação jurídica, quero o parecer de um advogado. Eu quero a opinião do advogado. Eu quero o parecer de um outro médico antes de submeter-me a um procedimento jurídico. Eu quero a opinião de outro profissional sobre uma situação já analisada por outros profissionais. Então, o parecer médico legal, ele é considerado um documento médico legal. Só que ele é realizado o quê? Depois de perícias já realizadas. Então, realizam-se perícias, confeccionam-se relatórios e apresentam-se laudos, tá? Junto ao processo. E, diante desses laudos, o artigo 400 do Código de Processo Penal autoriza as partes a solicitar o quê? Parecer médico. Então, procura-se uma junta médica, reunião de vários médicos, ou apenas um único médico, também expert no assunto, e pede a sua opinião, pede o seu parecer. E o médico, com base em quê? Com base nos laudos já apresentados, com base em tudo que já foi colhido, examinado, analisado e escrito pelos peritos anteriores, ele vai emitir o seu parecer. Ele irá emitir o seu parecer. O parecer aqui desse médico, ele também obedece uma forma estruturada. Só que no parecer não tem um item que tem no relatório. No relatório nós temos um item chamado descrição, né? No parecer não tem esse item descrição. Por quê? Porque no parecer médico legal, este profissional médico não tem acesso ao bem ou ao objeto periciado. Diante de um parecer, esse profissional médico não terá acesso ao corpo humano periciado, não terá acesso ao objeto periciado. Então, retira-se essa parte descrição. Ele vai emitir o seu parecer com base apenas o que? Nos laudos anteriores e nas informações constantes neste laudo, ok? Essa é a diferença entre relatório e parecer, tá? No relatório que dá origem a auto ou laudo, nós temos o quê? Nós temos a presença física do corpo humano ou de um objeto de perícia, tá? No parecer nós não temos essa presença, ok? Então, olha só, parecer médico legal. É uma resposta escrita do profissional médico, que é consultado pelas partes interessadas, para fins de coletar a opinião de outro profissional, diante de uma questão jurídica. No parecer médico legal, não há exame direto da vítima, estão vendo? Não há exame direto da vítima. O profissional consultado deverá ter-se a quê? Aos dados dos autos processuais e de laudos anexos, ok?
Ok, pessoal, então olha só, a estrutura do parecer médico legal, ela também, ela é o que? Minuciosa, detalhada, de maneira sistematizada, tal qual o relatório. A única diferença é que nós não vamos ter o que? A descrição do bem periciado, ok? Nós não teremos a descrição do bem periciado. Então, tal qual no relatório, teremos preâmbulo, teremos quesito, teremos exposição, teremos discussão e teremos conclusão, ok? Então, esses são os itens, tá? São os itens que preenchem o quê? O parecer médico legal, beleza? Então, pessoal, em relação a documentos médico legais, são esses os apontamentos que nós temos para apresentar para vocês, ok? Então, documentos médicos legais nada mais são que documentos elaborados por profissional médico com implicância, com efeitos o quê? Jurídicos. Lembrando que são de 3 ordens os documentos médicos legais, né? Nós temos atestados, relatórios que dá origem ao auto e ao laudo, né? Lembrando que auto é aquele que é ditado ao escrivão pelo perito e, via de regra, não há resposta de quesito. Laudo é aquele preenchido pelo próprio punho pelo perito. Então são, vamos lá novamente, os atestados, os relatórios que dão origem ao auto e ao laudo pericial, né? E por fim o parecer médico legal, lembrando que aquela notificação compulsória do médico diante de doenças infecto-contagiosas também são considerados por alguns doutrinadores como documentos médico legal, bem como o depoimento oral do médico, quando o médico é chamado a depor, a esclarecer uma situação com seu conhecimento médico-biológico diante do juiz. Ok, galerinha? Então, finalizamos documentos médicos legais e vamos dar um passo à frente e trabalharmos quesitos. Quesitos é muito simples, até porque nós já estamos falando de quesitos desde a nossa primeira aulinha, né? De perícia, nós já estamos falando de quesitos. Então, a compreensão vai ser muito fácil, muito rápida aí para você. Vamos lá. Quesitos, bora lá, galerinha do bem, né? Vamos lá. Quesitos. São perguntas, são indagações, né? Que são realizadas diante de uma situação jurídica que vai ser examinada para fins de resolver, para fins de responder, para fins de sanar dúvidas apresentadas diante de um processo penal. Então, quesitos são questões, são perguntas que são elaboradas pelo juiz, são elaboradas pelo MP, pelas partes, pela autoridade policial. E também são perguntas previamente estipuladas, previamente o quê? Já ordenadas, padronizadas. Significa, então, que nós temos 2 espécies de quesitos. Nós temos os quesitos oficiais e quesitos não oficiais. Vamos trabalhá-los agora. Olha só. Definição de quesitos. São perguntas, indagações que são realizadas diante de uma situação jurídica que precisa ser elucidada com auxílio de quem? Com auxílio da ciência médica biológica, ok? Os quesitos são de 2 ordens, né? Os quesitos oficiais e os quesitos não oficiais, também compreendidos como quesitos suplementares ou quesitos complementares. Então, nós temos quesitos de 2 ordens, quesitos oficiais e quesitos não oficiais, também conhecidos como suplementares ou complementares, ok? Quesitos oficiais. Os quesitos oficiais são quesitos, como já falamos em aulas anteriores, são quesitos genéricos, são quesitos padronizados, são perguntas genéricas, são perguntas padronizadas para cada tipo de crime. Então,
nós temos lá o homicídio. Temos perguntas padronizadas para o perito responder sobre o homicídio. Isso é quesito oficial. Temos o crime de lesão corporal. Temos lá perguntas padronizadas, perguntas genéricas para o perito responder sobre a lesão corporal. Temos um crime de infanticídio. Temos lá perguntas genéricas, padronizadas para o perito responder. Essas perguntas, esses quesitos, né, são denominados de oficiais, porque eles são genéricos, são padronizados. E qual é a origem, professora, desses quesitos oficiais? Cada estado tem a liberdade, mediante lei estadual, de criar os seus quesitos oficiais, ok? Minas Gerais tem uma leizinha que estabelece os quesitos oficiais no foro criminal. Desculpa, que estabelece os quesitos oficiais no foro criminal. E aqui em Mato Grosso nós temos um caderno, a Secretaria de Segurança Pública promoveu um caderno de quesitos oficiais, onde está lá, para o crime de homicídio, são essas as perguntas. Constatação de embriaguez, são essas as perguntas, ok? Então são elaboradas pelo próprio Estado, ok? São